Saúdo a todos com a paz, Senhor. Amém, irmãos? Vamos para mais uma palavra? Eu vou fazer leitura em 3 passagens, tá? Vai ser Gênesis 22:8, Ruth 1:16 e 1 Samuel capítulo 17, versículos 45 e 46. Mas antes, eu vou pedir para você dar um joinha, um like, fazer o comentário aqui embaixo, porque toda vez que você dá o joinha, faz o comentário, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele vai estar oferecendo para mais pessoas que necessitem da palavra. Vou te pedir também, tem um botão aqui embaixo, compartilhar. Clica nele, seleciona o WhatsApp, pega os seus contatos lá do WhatsApp e envia para eles. Às vezes você tem dificuldade de falar da palavra de Deus e dessa maneira você vai estar espalhando o evangelho e com certeza vai ter alguém que também está precisando dessa palavra, tá? Vamos lá. Bom, lá em Gênesis 22:8 fala assim: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Depois, lá em Ruth 1:16, está escrito assim: Diz, porém, Ruth: Não me inste para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. E teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Lá em 1 Samuel 17, 45 e 46, fala assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a que tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa passagem de Davi foi forte, né? Bom, o que eu quero dizer com essas 3 passagens? Uma em Gênesis, outra de Ruth, primeira de Abraão, segunda de Ruth, e a terceira sobre Davi. Na nossa vida, a gente passa por momentos bons, momentos tranquilos, momentos difíceis que exigem de nós, muitas vezes, algo que às vezes a gente acha que não está preparado para enfrentar. A gente acha que os problemas vão vir e vai ter uma maneira super espiritual de enfrentar. Não é bem assim. Os problemas vão vir. Não importa se você é cristão ou não, se você crê ou não. Problema sempre vai ter, de um modo ou de outro. A diferença é como você vai enfrentar esses problemas. Isso é que é diferente. Aquele que crê que Cristo é o Salvador, sabe pela Bíblia que ele é mais do que vencedor. Por que mais do que vencedor? Porque Cristo se fez pecador por nós, ele sofreu por nós para que nós pudéssemos ter a vitória desde já. Você está ouvindo isso e você está pensando, mas como? O que isso tem a ver com os meus problemas? Se você crê, se você busca, se você clama, você está sempre diante de Deus, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, nos momentos de fartura, de abundância e nos momentos de dificuldade, de falta. Com isso, a palavra de Deus não sai do seu coração, não sai da sua boca. Quando a gente está sempre buscando o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, a gente está sempre buscando estar diante de Deus, a gente passa a ter atitudes que estão dentro da vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Quando
Deus falou para Abraão: olha, traz o seu filho, que eu quero que você me ofereça ele como sacrifício. Abraão pegou o filho dele, pegou o jumentinho, pegou a lenha, pegou o fogo, levou dois jovens que tinham nascido no grupo dele e foram fazer oferecer o holocausto a Deus, a oferta a Deus. Oferecer um sacrifício que seria duro para Abraão. No caminho, quando chegou lá no monte para fazer essa oferta, o filho de Abraão, Isaac, vira para ele: pai, tá a lenha, tá o fogo, nós já estamos aqui no monte, cadê o cordeiro? Abraão podia responder um monte de coisa. Não, você vai ser o cordeiro. Não, você vai morrer e Deus vai te trazer a vida. Não, porque você, por quê? Desse monte de porquê, Abraão, por estar sempre andando com Deus, ter o coração voltado para Deus, ele declarou uma palavra que foi bênção. Ele disse aquilo o que Deus esperava dele. O que ele esperava que Deus fizesse? A esperança de Abraão era a seguinte. Lá em 22:8 fala assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Naquele momento de tanta angústia para Abraão, que ele estava indo levar o filho dele para oferecer, quando o filho dele indagou como seria aquilo, Abraão não falou bobagem, não falou nada errado. Muito pelo contrário, ele profetizou um milagre que iria acontecer. Abraão teve palavras que Deus usou para operar na vida dele. Quando Abraão falou: olha, Deus proverá para si um cordeiro, Deus já falou: opa, já sei o que eu vou fazer. Na hora que Abraão tiver para descer a faca no menino, eu vou gritar para ele parar e eu vou mostrar um cordeiro para ser entregue no lugar desse menino. Veja bem, Abraão declarou a palavra de bênção no momento de dificuldade. Depois, lá em Ruth, foi uma coisa semelhante. Porque o que tinha acontecido? Noemi, sogra de Ruth, saiu de sua terra com o marido e com os filhos e foi para uma terra distante, porque a terra deles estava passando por uma seca, não tinha como plantar, não tinha como colher, então estavam começando a passar fome. Eles foram para um outro lugar aonde eles pretendiam plantar, colher e se alimentar, poderiam viver. Lá, os dois filhos de Noemi, se casaram. Lá, o marido de Noemi faleceu. Lá, depois, os dois filhos de Noemi faleceram. E aí ficou Noemi, a sogra, e as duas noras. Ficaram sozinhas, desamparadas. Noemi falou para as duas noras: volta para sua casa, volta para sua família, lá vocês vão ser acolhidas, lá vocês vão ser cuidadas, lá vocês não vão ficar desamparadas. Eu não tenho filhos, eu não tenho como dar filhos, eu já estou muito velha. Mesmo que eu tenha casa hoje, tenha filhos hoje, meus filhos, quando crescerem, ainda não conseguirão se casar com vocês a tempo. Então voltem. Só que Noemi era uma mulher de Deus. Ela profetizava palavras de bênção. Ela buscava estar diante de Deus. Ela procurava ser bênção, tratar bem as suas noras. Ela procurava ser uma mulher virtuosa. Depois você procura na Bíblia, mulher virtuosa, quem achará? Procura aí na Bíblia depois, tá?
mulher virtuosa. E aí, depois de que a primeira nora foi, ficou Ruth. E Ruth virou para ela e falou assim: olha, Noemi, é o seguinte, não insista para que eu te abandone e deixe que eu te siga, porque aonde quer que você for, eu também vou. Onde é que você for dormir, eu também vou dormir. O seu povo vai ser meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus. O que nesse momento Ruth fez, naquele momento de dificuldade, naquele momento de tanta angústia, ela declarou a palavra de bênção novamente. Olha, Noemi, o seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus. Onde você for, eu vou. Chegou lá, o que aconteceu? Deus colocou um homem que pudesse se unir a Ruth e então dar descendência a Ruth, que foi Boaz. Mas Deus usou as palavras dela. O que aconteceu? O povo de Noemi, o povo de Deus, passou a ser o povo de Ruth. O Deus de Noemi passou a ser o Deus de Ruth. Os homens que seriam poderiam remir aquela família. Depois vocês procurem saber o que é remir, tá? Remir aquela família, procuraram ela. Boaz não era o primeiro na linhagem da remissão. O que aconteceu? Que Deus providenciou que Boaz pudesse ser o remidor daquela família. E Ruth se casou com ele. Ruth deu herdeiros a ele. E ela passou a ser do povo de Deus. Normalmente, ela declarou palavras de bênção. Agora, vamos lá em 1 Samuel 17, 45, 46. Novamente se repetindo isso. Davi novamente era um menino de Deus. Ele tocava harpa, compunha salmos, ele fazia músicas para Deus, naquele tempo que ele ficava no pasto cuidando das ovelhas, ele aprendeu a se defender dos animais que surgiam, animais perigosos. Ele ficava sozinho, quem ele tinha para conversar era Deus. E ele clamava a Deus, ele conversava com Deus, ele tinha longos diálogos com Deus, e em seu coração ele ouvia a voz de Deus. Então, era um menino de Deus, Davi. Um menino que estava sempre diante de Deus. Aí, o que acontece? No versículo 45, 1 Samuel 17, 45, fala assim: Davi disse aos filisteus: olha, vocês vêm armados do que existe de melhor para a batalha, mas eu venho em nome do Senhor Deus, o Deus que é Deus de Israel, a quem vocês têm afrontado. Então, Davi declarou: eu venho em nome de Deus, eu não venho em meu nome, eu não venho em nome de Saul, que era o rei, eu não venho em nome do general, eu não venho em nome do capitão, eu venho em nome de Deus. Ele declarou: olha, eu estou aqui em nome de Deus, em nome de nenhum outro, nem meu nome eu estou aqui, eu estou em nome de Deus. E no versículo seguinte ele fala assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Davi não disse que seria de maneira X, Y ou Z. E ele disse: e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E foi exatamente o que aconteceu. Deus usou as palavras que Davi declarou para que ali acontecesse. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Hoje mesmo o Senhor. Davi não disse: hoje mesmo eu te ferirei. Hoje mesmo, em nome do rei, eu vou te vencer. Em nome do general, em nome do capitão. Não. Davi, que tinha intimidade, que conhecia a Deus,
falou: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Deus usou as palavras de Davi para que operasse um milagre na vida de Davi. Nesses 3 casos que eu relatei, o que aconteceu? Os 3 estavam sempre diante de Deus. Quando chegou esse momento de angústia, de dificuldade, de provação, a intimidade que eles tinham com Deus, fez eles declararem palavras de bênção diante das dificuldades. Então eu te digo, se você está passando por um momento de dificuldade, não fale coisas ruins, não fale bobagens, não fale besteiras. Pense e declare bênçãos. Deus vai usar a sua boca para declarar bênçãos, e as bênçãos que você declarar, Deus trará sobre você. Então pense bem nos momentos de dificuldade. Fale aquilo o que agrada ao coração de Deus. Declare aquilo que agrada ao coração de Deus. Na hora que você declarar bênção, Deus vai usar essas palavras que você declarou para que você seja abençoado. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas Deus tem aquilo que você precisa para ser vitorioso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, apresenta a vida de cada um destes que está me assistindo agora, Pai. Que o Senhor esteja falando ao coração deles. Que na hora que eles estiverem naquele momento de angústia, de dificuldade, de tristeza, de apreensão, eles possam falar, declarar bênçãos sobre a vida deles e a vida daqueles que os cercam. E que o Senhor possa usar essas palavras para trazer sobre eles as bênçãos que eles necessitam. Em nome de Jesus. Amém? E mais uma vez eu peço a você, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar. Vamos levar a palavra de Deus àqueles que necessitam. Amém? Fiquem na paz do Senhor.